E no conteúdo de hoje, minha maior dificuldade quando eu entrei para o mercado de energia solar. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ajudo vendedores de energia solar a ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000, aplicando o meu método, ou seja, vendendo energia solar. Sejam todos bem-vindos. E no conteúdo de hoje, eu quero compartilhar com vocês qual que eram as minhas maiores dificuldades, na verdade, quando eu entrei para o segmento de energia solar. Esse conteúdo, ele é para você que está entrando agora, nesse exato momento, ou que está tendo dificuldade, assim como algumas que eu vou partilhar aqui com vocês. É claro que lá no passado eram outras dificuldades, mas que de repente você pode estar passando nesse exato momento. Talvez mais difícil de superar, ou talvez mais simples perante o que eu vou colocar aqui para vocês, beleza? E esse conteúdo ele é para ajudar você a ganhar tempo, aprender com o erro dos outros e se deparar com situações que lá na frente vai fazer diferença para você. Mas ele não é para você, meu amigo. Esse conteúdo não é para você, que é um mega power aí no setor fotovoltaico. Ou para você que já está ganhando aí de comissão mais de R$ 50.000 por mês. Então talvez esse conteúdo não seja para você, a menos que você esteja curioso para saber aí qual foi a jornada do gafanhoto master, né? Aí tudo bem. Esse conteúdo também não é para você, cara, que é instalador. E aqui a gente vai falar de dificuldades, mas também de superação, tá? E, é claro, é um conteúdo que te ajuda sim a antecipar aí as coisas que virão aí e você não ser surpreso para você amanhã ou depois, tá? O fato é, meu amigo gafanhoto, no início da jornada, lá quando eu iniciei em 2017, uma das maiores dificuldades, e eu posso colocar para vocês talvez a maior crise que nós tínhamos, era a falta de incentivo de recurso financeiro para os projetos fotovoltaicos. Essa talvez, na minha visão, uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque existia uma crença limitante, não sei se faz sentido para você ou não, mas existia uma crença de que todos os clientes, quando a gente ia abordar, quando a gente ia apresentar, eles não acreditavam na tecnologia. Isso era foda pra caramba, porque o cara dizia assim: eu vou esperar o meu vizinho ali montar, que ele falou que tá montando, instalando, e se der certo, eu te procuro. Era muito comum, era muito louco isso. E porque não era uma tecnologia, ela já era testada e aprovada assim, mas na comunidade, tá? Ou seja, na prática, no dia a dia, não era uma tecnologia que o cliente acreditava. Basicamente era isso. Então, aliada com a falta de recurso, com a falta de investimento, até porque os bancos também não acreditavam muito, até porque não tinha esse produto no mercado. Não tinha esse incentivo. Existia sim, mas era muito mal apresentado, divulgado. Não existia um incentivo. Ou seja, o investidor tinha que fazer o projeto com o dinheirinho do travesseiro, com o dinheirinho do bolso. Então era bem limitado. Para você fazer a captação desse tipo de cliente, não era tão simples. E olha que louco. Na época existia muito curioso. Tá? Como assim, Alves? Muita gente queria saber como é que funcionava a parada. Então, a conversão na captação de clientes, quando você ia captar um cliente, né, ela era muito maior essa conversão, porque a maioria queria saber como é que funcionava o cheiro do negócio, como é que era essa parada toda. Quem lá dessa época sabe. A cada 100 clientes que você fazia um contato, 50 te participava a fatura da energia. Por quê? Eles queriam saber, você fazia um bom pitch, né? Uma boa apresentação, e queria pelo menos ter noção de como que funcionava, se valia a pena ou não, né? Aí vinha os payback, né? Os retornos, né? Do investimento. Payback é o retorno, é o investimento, né? Em quanto tempo ele se paga, que no equilíbrio do investimento se torna zero, em relação à fatura de energia, a despesa que ele tinha. E esses payback eram 5 anos e meio, 5 anos, né? Às vezes 7, dependendo do cenário. Por quê? Porque a tecnologia, ela existia um valor, a precificação não existia, tinha sim na época concorrência, não tão acirrada como agora, mas existia. E a penetração de mercado
ela era um pouco mais, como é que eu vou falar para vocês? Ela era um pouco mais intensa, mas os valores ainda existiam umas margens, ainda o mercado estava se moldando. Então os investimentos era maior, o payback era maior, os produtos era um pouco mais, em termos de valores mais altos, né? E não tinha investimento, não tinha financiamento para isso. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se moldando. E onde que eu quero chegar, meu amigo gafanhoto? Na época eu nem sabia, velho, que existia o Fórmula Fotovoltaica, que eu ia ser o idealizador do Fórmula Fotovoltaica, porque eu me lembro que quando eu iniciei, que foi uma época muito difícil, antes mesmo, nós já vimos uma crise, que era uma crise que estava permeando aí de 2014, do impeachment, aí nós estávamos no governo Temer e passando por uma transição aí de governo. E o que é que isso tem a ver, Alves, com o segmento? Muito a ver. Nós tínhamos aí um governo novo, uma expectativa maior, porém nós não tínhamos investimento, estava tudo ainda sendo elaborado. Eu lembro que você chegava nos clientes, uma das maiores objeções dos clientes era essa que eu falei na inicial. Será que funciona mesmo? E eu não sabia disso. Eu não sabia que essa objeção estava com ele. Olha que louco isso. Tão logo, ninguém sabia. E a gente ficava ali, às vezes, fazendo uma proposta, um dimensionamento. Na época se usava muito Excel, muito. Depois surgiu, já tinha já na verdade, mas foi se moldando o SolarView, foi tendo algumas, nós tivemos algumas calculadoras que dimensionavam, e depois as coisas foram evoluindo. O fato é que em 2018 começou a surgir linhas de incentivo, financiamento. Começou a sondar algumas coisas relacionadas a consórcio, na contemplação de consórcio que poderia ser introduzida a aquisição de equipamentos fotovoltaicos. Eu estou colocando para vocês que essas dificuldades que existiam, elas eram muito latentes. Vender projetos na época não era tão simples, era bem complexo. E eu observava clientes, aqueles que estavam mais no poder de decisão de avançar com projetos, eles diziam assim: olha, eu tenho mais barato, eu tenho proposta com menor preço. Eu vou fazer, mas não é assim. Eu vou fazer e vou pagar depois que estiver instalado. E eu não sabia nada disso. Na verdade, eu era gestor de uma integradora. Cara, eu ficava vendido. E projetos, cara, se perdia um atrás do outro. Você tinha uma conversão grande do lead para a proposta, para avanço da proposta, apresentava a proposta, e ali você tinha uma conversão muito baixa, tá? No avanço. Ali naquela fase do follow-up, que é o acompanhamento para o fechamento do projeto, era muito baixinha. Da apresentação, o follow-up era monstruosa, né? Mas no follow-up, do acompanhamento para os projetos, era muito, perdão, era muito distante. Então se fechava 2, 3 projetos no mês. Então logo, a conversão não chegava nem a 4%. E eu não entendia. E olha que eu já vinha com uma bagagem comercial e de gestão e liderança, cara, de mais de 15 anos. Trabalhando em grandes grupos, em outros nichos, mas eu não entendia essa parada. O que passava na cabeça dos consumidores. E as dificuldades eram grandes. Cada, cada época, cada fase era um leão a ser, né, a vencer. Então, uma das dificuldades era essa. O cliente não entendia e não acreditava na tecnologia. Em 2017, olha, nós já tínhamos a inserção de 2012. Imagine quem começou em 2012. Inclusive, essa empresa que eu trabalhava na época, ela iniciou em 2012. Então, você imagine, se nessa época, anos depois, né, praticamente aí 5 anos se passaram e existia essa crença, será que funciona? A tecnologia vai mudar. E eu não tinha armas. Eu não tinha musculatura para superar. Então logo nem entendia isso direito, né? Achava que o cliente ia comprar com uma simples apresentação de uma proposta que traria um benefício para ele. Eu entendia, o vendedor entendia, mas a parte principal, o ator principal, não entendia.
E quem era esse cara? O cliente. Então logo se passou 2018, começou a ter alguns borbulhos de ofertas de financeira, né? E surgiu alguns incentivos do BNDES com produtos mais caro ainda, muito mais alto, né? Até hoje é, mas na época era muito mais do que os produtos importados. Então o desafio era muito grande. 2019 começou a ter um fomento maior, começa a surgir grandes players no mercado, né? Grandes empresas milionárias. E ó, galera, vou dizer para vocês, 2019, para mim, pessoalmente, uma das maiores dificuldades era a inserção de novas empresas e a concorrência e a lei da demanda. Preços baixos em relação ao que nós tínhamos até então. E tinha que ser moldado. Mas eu me lembro que na época eu era integrador. E a gente já tinha uma conversão maior. A nossa conversão estava permeando em torno de 6 a 7%. Então começou ali um divisor de águas. Mas ainda não entendia direito o que os clientes queriam. Não entendia. Acreditava que o cliente queria gerar sua própria energia. Era o que eu acreditava. E talvez é o que você acredite até hoje, Gafanhoto. Os 12K para mim, em 2019, já era próximo de uma realidade. Eu tinha uma média de 8, 8,5 que eu faturava, mas eu fazia a gestão. Às vezes me perguntavam, se eu fosse um vendedor dedicado só nas minhas vendas, pô, eu poderia ter mais tempo, né? Poderia me dedicar mais e poderia ganhar muito mais, quiçá o dobro. Mas isso não movia meu coração. Meu coração movia quando eu fazia esse trabalho com os representantes, com os vendedores de energia solar, a performar, a ajudar, a estar no campo de batalha com eles. Na época eu cheguei a ter 27 representantes. Todos davam resultado, Elcio? Claro que não. Poucos. Desses 27, 5 a 7 representantes, os representantes que realmente traduziam em resultado. Os demais estavam ali. Era um lead, era uma indicação, era aqui, era lá, mas não tinha essa mesma performance. Mas tinha algo em comum esses que tinham mais resultados do que os outros. Esses que tinham mais resultados, eles trabalhavam de forma dedicada, exclusiva e com foco. Os que não tinham resultado, normalmente eles trabalhavam com outras pastas ou com outras atividades. Ou seja, eles tinham energia solar, fotovoltaico, para você entender, Gafanhoto, como se fosse um bico, um adicional. Ou seja, ele não se jogava na água, né? Ele colocava a mãozinha para ver se a água estava gelada. E não tem nada de errado, gente. Faz parte. Mas os 12K na época, um cara desse era muito distante. Tanto é que ele podia fazer uma vez na vida. Mas ele não tinha a frequência. É aquilo que se estabelece. Aquilo que eu coloco. E uma coisa é você ganhar uma vez uma comissão a cada 3 meses. Outra coisa é você ter uma comissão, não vou dizer um garantido, mas você ter no mínimo 12 mil reais por mês, todo mês pingando. É essa a diferença. E ó, a ficha caiu para mim de fato mesmo em 2020. Em 2020. Onde eu, meados de 2019 para 2020, comecei a sacar aqueles clientes que fechavam e os que não fechavam. E comecei a observar o comportamento, feedback. Em Gafanhoto, acredite, eu vou te falar aqui um pouco pesado, mas é uma realidade. Aqueles clientes que eu fui entender só depois, que aqueles clientes que diziam que tem um menor preço, as objeções que apareciam eram o quê? A primeira delas era que não tinha tempo. Ah, não tenho tempo. E o fato de não ter tempo, às vezes ele nem falava com essas palavras, eu não tenho tempo. Mas ele procrastinava.
Essa é uma dificuldade grande, eu estou falando já em 2019 para 20. Ele procrastinava, que é o que acontecia também muito no passado. Como assim procrastinava, Elvis? Procrastinava a reunião, procrastinava a decisão, procrastinava o entendimento, fingia que não entendia, ou de fato não entendia mesmo. E a segunda objeção é, tá caro. Ou, até tá caro era a terceira, uma segunda era assim, não tenho dinheiro. Essa era a segunda. A terceira, tá caro. Essas três objeções, gafanhoto, que eu observei ao longo do tempo, eu descobri um negócio muito louco. E como que eu descobri isso? Fazendo. Perdendo horas, perdendo muitas vendas, deixando dinheiro na mesa. E o que é muito louco, que eu descobri, que as pessoas, os clientes, eles mentem. Mentem quando procrastina. Mentem quando diz que não tem dinheiro. Mentem quando diz que tá caro. Eles são os eternos mentirosos, Elvis. E olha que isso acontece até hoje na maioria das vezes. Eles não mentem por maldade. Eles não mentem pra mim. Eles não mentem pra você. Eles mentem pra eles mesmos. E se existe um culpado nessa jornada, não são os clientes. Se existe um culpado, o culpado é você. O culpado é eu. Porque existe uma sacada que eu descobri lá no passado que faz com que os clientes parem de mentir, parem de dar desculpas. É no momento em que eles entendem a parada por dentro. Ou seja, consegue perceber a oportunidade que os espera. E isso não tem nada de errado quando o cliente não percebe isso, gafanhoto. Porque ele não entende. Então logo, nunca gerou energia, tanto é verdade, que você está atendendo ele. Como é que eu faço para entender que isso é uma oportunidade? Se você não está conseguindo atingir isso nesse exato momento, reveja. Você não vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas de hoje que não te dão resultado. Um dos ingredientes fundamental, que é como se fosse um antibiótico, que você pode colocar na mesa e introduzir na veia do seu cliente, é você antecipar objeções, como esta que eu acabei de falar. Perdão, gafanhoto. Mas antecipar objeções não é estilo jornal hoje. Como é que é no jornal hoje? Tá frio, vista a blusa. Tá calor, vai pra praia. Não. Antecipar objeções com integridade e de acordo com o cenário atual vivido nesse cliente. É isso que vai fazer de você um fechador, um gafanhoto master da espora prateada. Fechar vendas de 12K tem que estar na tua veia. Você tem que saber que naquele final do mês do período é o mínimo que você tem de compromisso com você é fazer esses 12K. Quem é gafanhoto master, que é meu mentorado, sabe que 12K
é balela. São os que faturam hoje 30, 25, 40, 50, sei lá. Ou seja, em momentos de crise é que existe grandes oportunidades. 2017, quando eu observo crise do não fechamento, da especulação, da curiosidade, do não recurso, eu não entendia direito e não tinha venda e tinha lá um resultado, né? 2019, quando eu vejo que 2018 para 2019, e ó, eu tô colocando aqui para você, gafanhoto, no dia de hoje, é tempo. Eu não citei uma das maiores dificuldades que eu tinha lá na época, era o acesso. Meu pai, é o acesso. O que é o acesso? O acesso é você ter. Tem nada de errado você não saber, mas você tem que ter um número do telefone de quem sabe. E na época nós não tínhamos isso. Eu tinha um mestre, que é o cara que me ensinou o pouco que eu sei. Isso tudo sobre GD na época. Que é o Rafael, o Ailton, lá no passado, 2017, que me acolheu. Só que eles tinham muitas atividades, eles tinham muitos afazeres. E eu, na qualidade de gestor comercial, tinha que buscar mais. E eu me lembro que quando eu buscava sobre geração distribuída, embora já tá no Brasil há 5 anos, cara, não tinha muito conteúdo. Tinha só lenda urbana, fake news. Era o que tinha, eu digitava lá. Parecia tinta solar. Ficava horas, dias, estudando aquilo para ver essas lendas urbanas, sabe? Tava vendo telha. Na época a Eternit já estava se movimentando com telha fotovoltaica, até a gente entender da eficiência que é entendeu? Perdia-se muito tempo. E tempo, gafanhoto, é uma coisa que dinheiro não compra. E foi importante na época eu entender de que feito é melhor do que perfeito. E foi onde eu investi o pouco que eu tinha em capacitação, educação, treinamento, ensinamento, cursos, tudo que é espécie. E com essas dificuldades, passava na minha cabeça em 2017, 2018, que eu tinha que fazer engenharia elétrica, que eu tinha que ser um técnico, que eu tinha que, cara, olha que louco. Tava indo pra esse ramo já. Eu acreditava que tinha que saber, saber o que é tensão, corrente. Claro, isso é o mínimo. Saber o que é watts, volts. Saber o que é todas essas especificações. Saber o que é impedância, potência. Tinha essa necessidade. Até que um dia um amigo meu falou, Elvis, não tem como você abraçar tudo. E ele nem era do meu segmento. Não tem como você abraçar tudo e ser bom em tudo. Você tem que ter um entendimento, é claro. Mas tem que ter um entendimento. Básico, eu não gosto muito dessa palavra básico, mas tem que ter um entendimento. Mas você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que ser bom naquilo que você se identifica. E você é um cara muito bom na área comercial, na área de negócios. Foca nisso. E eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso? Foi aonde que eu não tenho que entender assim, tudo isso que eu acabei de falar, impedância, potência, tensão, corrente, tem que entender. Mas eu tenho que ser bom em alguma coisa. E o que faz o meu coração cantar? Pessoas. O que faz o meu coração cantar? Negócios. O que faz o meu coração vibrar? Vendas. Transformação. Foi quando, em 2019, comecei a observar mais de perto esses clientes que diziam não, os que diziam sim e os que ficavam em cima do muro. E a ficha caiu. E digo para vocês,
Você que está tentando entrar agora no segmento, às vezes você é um CLT, as pessoas falam, Elvis, eu trabalho 60 horas por semana para dar conta do meu negócio, do meu trabalho. Isso está certo ou está errado? E a minha resposta é, depende. Se for o início de uma empresa, de uma atividade, de um trabalho, não importa se você é empresário ou se você é CLT. Se for o início dessa jornada, na maioria das vezes faz sentido sim, você trabalhar até mais de 60 horas por semana. Mas se você já está trabalhando 60 horas por semana há 5 anos, 6 anos, 7 anos, se o negócio for seu e é sua empresa e você ainda não está vendo o resultado, tem vários parafusos a ser apertado. E se você é CLT e está trabalhando nessa pegada há 5, 7 anos e não teve um reconhecimento financeiro ainda, aí eu posso dizer para você reavaliar. Porque o tempo passa, a dor passa, mas os 12K fica. É isso que eu quero te colocar, gafanhoto, para você ser um vendedor de energia solar bem sucedido. Bem sucedido pode ser o quê? No mínimo o resultado, no mínimo, que é a premiação de todo o seu esforço. Para você ser esse cara, você tem que dar um duro danado. Mas eu digo para vocês, não é a vida inteira. Porque você vai descobrindo os atalhos. Você vai descobrindo a expertise do negócio, de entender e qualificar o cliente na inicial. Qualificando o cliente na inicial é um dos ingredientes que vai fazer com que você não perca tempo. Tipo o Romário. Romário não treina, Romário não corre. Até aí, ao meu ver, não vou julgar aqui se ele pode ser visto como exemplo ou não, mas é um cara que fazia gol. É um cara do resultado. Um cara altamente decisivo. É esse ponto que eu quero que você pegue para a tua vida. Você, não importa o segmento que você está, não importa o segmento que você deixou de trabalhar para entrar para esse segmento ou está na dúvida. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu legado? Uma das coisas mais erradas que eu vejo nesse segmento é vendedor de energia solar entrar para uma empresa e esperar que o gerente, que o dono da empresa, que o CEO, não importa o tamanho dessa empresa, esperar que essa qualificação venha unicamente da empresa. Porque ela vai vir, mas às vezes vem a cavalo, ou seja, demora. Então o que eu te digo, se você está vendo esse conteúdo até agora, é porque em algum momento fez sentido para você. Mas não é um conteúdo de 20, 30 minutos que vai resolver sua vida. Mas é o que você vai fazer a partir de agora. Eu tenho muito conteúdo que eu posto gratuito no YouTube, Facebook, Instagram, alguns no TikTok e aí vai. O fato é, só consumir conteúdo, e principalmente conteúdo gratuito, não vai resolver a tua vida. Mas é o que você faz com esse conteúdo. E é o próximo passo que você precisa dar para você deixar de ser um Nutella, um gafanhoto Nutella, e passar a ser um gafanhoto master. Aprendendo, aplicando, calibrando, aplicando. Rumo aos 12K no mínimo. E ó, essa sacada que eu tenho para você começar a partir de agora. Menos o que, menos como e mais fazer. Eu parei de ouvir o que as pessoas falam e passei a ouvir o que elas fazem.
É a ação, é o comportamento que vai nortear a resposta do seu resultado rumo aos 12K. Beleza, gafanhoto? Espero ter te ajudado. Eu citei várias dificuldades que eu tive quando eu comecei. Se pegar esses exemplos, você pode traçar um plano diferente a partir de agora. Você poder tentar evitar algumas dessas. Talvez outras você não vai entrar e não vai passar por uma questão de mercado, de tempo, essa linha do tempo. Porque o que mais se tem hoje são ofertas financeiras para esse setor e oportunidade de negócio. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, dá um like, dá um joinha aí, que é o que me move, tá, a fazer conteúdos como este. E deixa aí a sua dúvida, tá, que eu tô aqui para te ajudar. E me siga nas redes, Facebook, Instagram, TikTok, que eu posto conteúdo toda semana para te ajudar a criar raízes na sua cabeça e te ajudar no campo de batalha, no seu resultado rumo aos 12K. Beleza, gafanhoto? Um abraço e tudo de bom.